Bem-vindo todos, espero que estejam gostando do canal e do conteúdo. Bom, me falem se vocês gostam ou não, curtindo, compartilhando, aquelas coisas de youtuber, né, que todo mundo sabe. Mas fazendo comentário é legal, críticas, sugestões e perguntas. A ideia é que esse canal seja interativo, uma troca, e não um monólogo. Hoje eu vou propor uma reflexão, como sempre, que novidade. Sobre um olhar do cuidado, do cuidador e de quem é cuidado. Como eu sou médico, é uma reflexão sobre a posição do médico e de quem busca seu auxílio. Mas também vale para terapias e outras tantas coisas. Um pouco na linha da Dharma-terapia, dos questionamentos que eu normalmente faço mesmo. Vou convidar a reflexão sobre os termos aos quais nos referimos e são referidos às pessoas que buscam cuidados. Uma palavra que sempre me incomodou, desde o começo, é a palavra paciente, que quando eu ouço me dá um treco, assim, né, cai mal, aquele negócio que... Então, eu nunca gostei, há anos eu não uso. Eu até peguei aqui, vou ler, né? Definição na internet, né, de dicionário lá da internet, de paciente. Bom, ele pode ser um adjetivo que diz aquele que tem paciência, que é uma virtude, sereno, conformado, ou então que sabe esperar, calmo, ou que persiste na realização de um trabalho, perseverante. Uma perspectiva um pouquinho melhor, né? Ou como substantivo, que nomeia algo, né? Um qualifica, o outro nomeia. O adjetivo qualifica, né? Indivíduo doente ou sob cuidados médicos. Tem tudo a ver com a questão. Essa eu achei mais interessante. Réu que vai ser submetido à pena de morte, padecente. É uma sentença ser paciente. Ou dentro da gramática, que ou que não pratica a ação expressa pelo verbo, mas a recebe. Ou seja, essa definição eu achei curiosa, né, embora gramatical, mas ela fala bem aquele que não pratica a ação, ele é submetido à ação. Quer dizer, tem uma ideia de passividade. Um substantivo na filosofia, o ente que sofre uma ação em estado de inércia, passividade, desintencionalidade. A origem da palavra vem do latim de patens e entes, que é aquele que suporta, que resiste. E aí vou dar uns sinônimos, né, que eu acho interessantes, tem vários. Resignado, bem mandado, dócil, obediente, submisso. Quer dizer, o que nós estamos querendo trazer, o que a gente traz, que conteúdo a gente agrega a uma situação, a uma relação, quando uma das pessoas é colocada, definida como paciente, no papel de paciente. Sou psicodramatista, então eu falo muito de papéis, né? E as opostas, os antônimos são interessantes. Agente, impaciente, desobediente, inconformado, indócil, insubmisso. Bom, para mim, por que incomoda tanto a palavra paciente? Porque pressupõe uma passividade da pessoa que busca o cuidado em saúde e uma desapropriação da responsabilidade sobre si mesmo. Enquanto há um agente ativo e uma relação assimétrica deste com ascendência sobre esse é o agente ativo e detentor de todo saber. Quem viu a minha série sobre o método de ensino, eu critico isso na posição professor-aluno. Na verdade, eu critico qualquer posição assimétrica de relação hierárquica. Sempre ponho relações simétricas e de igualdade, de troca. É a relação que eu proponho com meu filho, por exemplo. E com as pessoas que buscam os meus cuidados. E que eu proponho também com as pessoas que eu busco auxílio. Né? Lembro de um chefe meu falando da questão da hierarquia. A minha resposta para ele, olha, eu não tenho a mínima aptidão para ser militar. Ele havia sido militar, o primeiro chefe que eu tive. Complexo, né? Então, isso desresponsabiliza este indivíduo sobre o cuidado de si mesmo. Aonde isso pode levar alguém?
e responsabiliza apenas este indivíduo. Quer dizer, todo sucesso, todo ônus e todo bônus é responsabilidade desse, e esse é desapropriado de si mesmo. E aí eu fiquei anos e anos e anos com essa história, tentando chegar em palavras e definições. Aí teve uma que eu usei por muito tempo, que vem do meu terapeuta, que é cliente. Vamos ver, cliente? Substantivo. Na antiga Roma, indivíduo que estava sob a proteção de um patrono, cidadão rico e poderoso, patrocinado. Pessoa que confia a defesa de seus interesses ou direitos a um advogado, procurador, tabelião ou constituinte. Indivíduo que contrata serviços ou adquire mercadorias mediante pagamento, comprador, freguês. Denota uma relação mais comercial, de troca comercial. Eu estava cliente porque não encontrava nada melhor do que paciente, mas não, cliente fica muito na coisa comercial e perde-se um pouco essa coisa do relacional, gera um distanciamento. A afetividade sai um pouco de jogo, a simetria da relação, a troca. Pessoa que consulta habitualmente o mesmo médico, dentista, pode ser correntista de um banco, e mais comercial ainda. Ou, aqui no Brasil, componente de uma rede que utiliza os serviços de um servidor. Faz parte do meu serviço, Serviço médico, serviço de saúde. Pejorativo. Cada um dos indivíduos socioeconomicamente dependentes que fazem parte de uma clientela. Meus clientes. A origem também do latim, cliens e entes, protegido de um patrono, espécie de vassalo. Quer dizer, ainda não é a coisa, de fato, já propõe uma posição mais ativa, a pessoa busca, tem uma ação ativa, mas e a questão do cuidado, da humanidade? Aí eu estava nisso, e aí, ultimamente eu estava usando muito a pessoa, o indivíduo, para fugir da relação, da questão paciente. Mas não saía o ente, do paciente, cliente. Saía o ente, a entidade, o ser vivo. Comecei a usar indivíduo, muito indivíduo, que é um adjetivo, qualifica, que é aquele que não se divide, indivíduo. Ou um substantivo, qualquer ser concreto, conhecido por meio da experiência, que possui uma unidade de caracteres e forma um todo reconhecível. Uma definição para muito mais do que uma pessoa, para seres, um indivíduo de uma espécie, um indivíduo de um conjunto, um indivíduo de uma safra de vinhos, garrafa indivíduo. Ou pessoa, que como substantivo é um indivíduo considerado por si mesmo ser humano, criatura. Ou caráter particular, original, que distinga alguém, individualidade. Na filosofia, é cada ser humano considerado como individualidade física e espiritual e dotado de atributos como racionalidade, autoconsciência, linguagem, moralidade e capacidade para agir. Uma definição bacana, filosófica, não à toa, que apreende o aspecto espiritual, do grego, somos dotados, aí isso vem da tradição egípcia, através do hermetismo, somos dotados de um corpo físico, a dupla natureza do ser humano, a natureza física, material, a natureza espiritual divina. Está aqui, física e espiritual. A origem de pessoa é do latim, de personae, que é uma máscara de teatro, tem a ver com psicodrama, ou seja, um personagem. Os semelhantes, criatura e indivíduo. Mas, tudo bem. Mas aí eu atendo o quê? Eu atendo pessoas, indivíduos. Mas na condição, todo mundo são pessoas. E o que diferencia as pessoas que me procuram? É o fato de eles serem pacientes, serem clientes, a relação que se estabelece. Aí eu cheguei numa palavra, vivente. Lógico que eu não vou chamar as pessoas de viventes, mas eu achei interessante. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, essa trajetória, que acho que tem muito a ver com a proposta diferente da Dharma-terapia. A própria proposta minha como psiquiatra, como terapeuta psicodramatista e agora como Dharma-terapeuta, que é uma ideia que eu tive aí. Vivente é aquele que vive, que tem vida, vivo, ou seja, é um agente ativo do que? Da sua própria vida.
do qual eu, como profissional, sou um agente bem mais passivo, porque eu sou um adjunto, né? Aí, como substantivo que nomeia qualquer criatura viva, ser vivo. No Rio Grande do Sul, eles usam como substantivo para designar indivíduo ou pessoa. A origem vem do latim, vivens entes, que é de vivere, viver, estar em vida. Eu acho que tem mais a ver. Eu acompanho pessoas, indivíduos vivos. E o que é a vida? É esse estado dinâmico, onde a gente tem que se rever todo o tempo e que engloba, está implícito esse crescimento ao longo do tempo. Ser mais que si mesmo, o aprendizado, a jornada da vida. E o meu papel é ajudar a pessoa nesse crescimento, nessa evolução de si próprio, nos momentos que a pessoa tem dificuldade, estender uma mão. Então, eu acho que eu acompanho viventes. Acho poético olhar dessa forma. Até porque eu também sou um vivente. E você? Como você gostaria de se colocar quando busca um profissional para te ajudar em alguma dificuldade, de qualquer dimensão que seja? Você gostaria de ser um paciente, um cliente ou um vivente que está na vida se deparando com as dificuldades e seus aprendizados? Lógico que você é uma pessoa, um indivíduo, mas e além disso nessa relação? Como você gostaria de se colocar? Comente, responda, dê sua opinião. Aguardo vocês nessa nossa jornada como viventes. Continue me acompanhando.